Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Quero convidar você a estudar um texto muito famoso entre nós, Ebenezer, texto de Samuel. E eu vou ler dos versos 2 até o verso 17. Vou ler sozinho para ficar mais fácil os irmãos que estão acompanhando de casa entenderem o texto também. E você preste atenção aí na leitura do texto, os detalhes desse texto. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor naquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até aos territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. Só até aí. Vamos orar mais uma vez? Pai bondoso, agora que nós vamos estudar esse texto da Tua Palavra, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo nos instrua, nos mostre a Tua vontade, a Tua graça, para que possamos ser edificados e desafiados pela Tua Palavra. Fala, portanto, ao nosso coração, a nós, aos irmãos que estão assistindo pela internet, a fim de que tenhamos a bênção do Senhor sobre a nossa vida nessa noite. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, hoje nós estamos estudando um texto que fala de fracasso e de vitória. Eu sei que quando nós falamos sobre isso, possivelmente venha à sua mente, à sua memória, algumas lembranças, algumas recordações daquilo que você tem vivenciado. Eu sei que todos nós temos áreas na nossa vida onde nós estamos insatisfeitos,
onde temos passado por grandes lutas e derrotas. O presbítero Boni, ao conduzir o momento de contrição, nos alertou sobre isso, que mesmo quando a gente não deseja, o nosso coração nos engana. E por vezes nós queremos crescer na graça de Deus e por vezes não o fazemos. E não raras vezes nós olhamos para a nossa própria vida espiritual e ficamos pensando: puxa vida, já tem 10 anos, já tem 20 anos que eu estou na igreja, que eu estou na fé, mas ainda tenho, parece que engatinhando na fé, no conhecimento da palavra. Às vezes os outros têm essas dificuldades com relação ao casamento. Quanto tempo a gente está patinando no casamento sem aumentar a nossa alegria conjugal? Outros na vida financeira falam: já tentei abrir uma empresa, já tentei mudar de trabalho e também de igual forma as coisas não vão bem. E se porventura você já experimentou esse sentimento, já teve essa experiência, eu quero convidar você a entender esse texto, a olhar esse texto e a compreender o que quer dizer Ebenezer. Aqui nós temos uma descrição de uma fase difícil do povo de Deus. Eu queria convidar você para voltar um pouco aí a sua Bíblia, algumas páginas, e para até o capítulo 4. Porque no capítulo 4 aconteceu uma coisa muito difícil no mesmo lugar, Ebenezer. Da mesma forma. Olha aí, no capítulo 4, os filisteus vencem os israelitas, veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque. E dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para saírem contra Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. No versículo 3, tem um texto importantíssimo, porque eles voltam, falam para os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor diante dos filisteus? Tragam a arca da aliança do Senhor, para que venham no meio de vós, e a arca nos livre das mãos dos nossos inimigos. Eles confiaram na arca, não no Senhor. E o que aconteceu? Verso 5 em diante, o próximo bloco, eles são derrotados. A arca é tomada, levada pelos inimigos de Deus. A arca, que simboliza a presença de Deus no meio do seu povo, é levada pelos inimigos de Deus. Ofni e Finéias, filhos de Eli, que eram sacerdotes, são mortos. Eli, quando recebe a notícia que os filhos morreram, fica muito triste, mas quando falam para ele que a arca foi tomada, ele cai para trás da cadeira de balanço, que ele estava sentado, quebra o pescoço e morre, o sacerdote Eli. A esposa de Finéias, que estava grávida, tem um parto antes da hora, e ela coloca o nome no seu filho de Icabode. Foi-se a glória de Israel. E aí passa um momento que eles levam a arca, os filisteus levam a arca para a casa de Dagon, o seu Deus, e ali acontece que aquela imagem de Dagon cai diante da arca, e os filisteus começam a ser torturados e acometidos de enfermidade. Eles devolvem a arca, levam a arca a Bet-Semes. Em lá chegando, os homens de Bet-Semes tratam a arca de forma desrespeitosa. Eles abrem a arca, eles olham de forma indevida dentro da arca. Verso 19 em diante do capítulo 6, o Senhor fere a 70 daqueles homens. Então eles levam a arca para Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, capítulo 7, versículo 1. Consagra Eleazar, o filho de Abinadab, para guardar a arca do Senhor. E ali a arca passa 20 anos. 20 anos. Os filisteus oprimem Israel, não permite que eles tenham ferreiros, para que os arados não se tornem em espadas, para que eles não façam espadas. E ali fica então, esse é o resumo dessa história, onde vê o povo de Deus passando por esse fracasso de 20 anos, numa derrota em Ebenezer. Quando chega no capítulo 2, capítulo 7, versículo 2, versículo 3,
Samuel então se dirige a Israel, faz essa proclamação, a consagração, e acontece o que nós lemos aqui nesse texto. Eu queria dividir o texto em 4 blocos, para que você possa compreender quais são os caminhos que nós podemos estender desse texto, de como nós podemos transformar os nossos fracassos em vitórias. Por quê, queridos? Porque isso diz respeito a mim e a você. Vamos entender aqui o contexto teológico do próprio texto, sim, mas vamos pensar também quais foram os caminhos que o povo de Deus trilhou a fim de transformar o fracasso de Ebenezer em uma vitória em Ebenezer, para que nós possamos aprender com eles também como nós devemos conduzir a nossa própria vida, tanto a vida espiritual quanto os nossos projetos de vida. Vamos lá? Primeiro bloco, os versos 2 a 4. Nós vamos aprender que para transformar os fracassos em vitória, nós precisamos abandonar a nossa vida de pecado. Versículo 2 em diante fala acerca disso, e a palavra que Josué traz, que Samuel traz no verso 3, é que se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Primeiro passo, e antes de tudo, gente, nós precisamos olhar para o nosso coração. O povo de Deus havia abandonado o verdadeiro Deus em favor dos ídolos. É algo absolutamente incompreensível, cometendo pecados grosseiros. E quando digo que é algo incompreensível, porque nós conhecemos a história desse povo. Nós sabemos que era o povo de Deus. E agora nós vemos esse povo que caiu em escravidão e sofrimento nas mãos dos filisteus por causa do pecado, de terem abandonado os caminhos de Deus e servido a outros deuses. É bom nós já guardarmos no nosso coração que o pecado sempre leva a isso. O próprio Jesus, em João capítulo 8, verso 34, disse que o que comete pecado é escravo do pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Sempre, queridos. E talvez aí você possa começar a se preocupar com seus pecados. Porque se o salário do pecado é a morte, nós sabemos que não há absolutamente nenhuma previsão de vida feliz se nós continuarmos cultivando o pecado na nossa vida. Mesmo aqueles pecados de menor monta, vamos dizer assim, que você vai convivendo com ele, saiba que esse tipo de pecado que dia a dia você vai convivendo com ele, é o pecado que vai acabando, destruindo a sua vida espiritual, tirando a sua comunhão com Deus. Fala, mas pastor, mas eu tenho Jesus na minha vida. Ótimo, porque esse é o único caminho. Porque Deus sempre recebe os pecadores de volta quando buscam com graça, quando buscam a Deus graciosamente, quando humildemente nos aproximamos de Deus. É o que o próprio Deus disse em Zacarias: tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros. É o que Samuel estava mostrando aqui, gente. Consagrem a Deus, abandonem os pecados, e o verdadeiro arrependimento começa por aí. Eu não posso falar que eu estou arrependido do meu pecado, por exemplo, com a maledicência, se eu continuar sendo maledicente. Eu não posso dizer que estou arrependido dos meus pecados de impureza mental e sexual, por exemplo, de pornografia na internet, se eu continuo acessando isso. O arrependimento pressupõe isso, o abandono do pecado. O principal pecado de Israel era a idolatria. Por isso que Samuel falou só esse. Fala, mas por quê? Eles podiam ser adúlteros? Eles poderiam ser maledicentes? Por que falou só abandonar? Não, é porque esse era o foco, era o principal pecado da nação, e era um pecado coletivo. Por isso que ele disse: vocês precisam começar por esse pecado. Tirai dentre vós os deuses estranhos. Qual é o seu pecado? E não me venha dizer que você não sabe o que eu sei que você sabe, porque o Espírito Santo incomoda o nosso coração com o nosso pecado.
a despeito do nosso pecado. Aquele texto que o nosso irmão leu na liturgia. Meu pecado está sempre diante de mim. E o Espírito Santo mostra quais são as áreas que nós precisamos. Observem que essa decisão de abandonar os falsos ídolos, gente, não era simplesmente jogar os ídolos numa vala. Não era só jogar os ídolos fora. Implicava muito mais do que isso. Por quê, amados? Porque a adoração a Baal, ele simbolizava, ou deixar a adoração a Baal, simbolizava pelo menos duas coisas importantes. Primeiro, que aquela nação não seria como as outras. Eles teriam uma cultura diferente. Eles não seriam mais uma nação que adoravam os deuses que as outras nações adoravam. E o que não é uma coisa estranha para mim e para você. Porquanto no Novo Testamento nós já aprendemos que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, portanto, nós já não somos mais como as outras pessoas. Aquilo que todo mundo faz, nós não podemos nem fazemos mais, porque nós não somos mais todo mundo, que nós somos transportados. Essa era a primeira implicação, seria uma nação diferente das demais. A segunda implicação é que eles tinham que abandonar práticas do pecado, porque a adoração àqueles ídolos era sensualmente atrativo, porque Baal era o deus da fertilidade. Eles praticavam rituais sensuais a fim de agradar a Baal, com a expectativa de que as colheitas pudessem ser boas. Portanto, abandonar o ídolo seria abandonar também tudo aquilo que acompanhava o ídolo e que era atraente ao coração de qualquer pessoa, e vocês sabem disso. As coisas que o mundo oferece, queridos, por mais que a gente saiba que é errado, etc. e tal, são coisas agradáveis aos olhos, são coisas prazerosas ao coração. Aqui nós vemos abandonar os ídolos, não era simplesmente jogar as estátuas fora. Você nem pode dizer, pastor, não, isso não me atinge porque eu não adoro a estátua nenhuma. Mas existem outros ídolos que nós precisamos abandonar da nossa vida. Do egoísmo, mamon, as riquezas, status, uma série de coisas que nós queremos ser visto pelas pessoas e que faz parte, às vezes, de nós precisarmos reconhecer e ter um arrependimento e abandonar esse tipo de coisa. Voltar o nosso foco para viver uma vida para a glória de Deus. Era isso que implicava abandonar a vida dos pecados. Os deuses desse mundo que nós vivemos, queridos, nos ensinam a dominar os outros, nos ensinam a ser mais espertos que os outros, nos ensinam a dar melhor do que os outros, em detrimento dos outros. E nós sabemos que o verdadeiro Deus nos chama para um estilo de vida de sacrifício, de serviço ao próximo, e de mudança de comportamento com relação àquilo que nós vivemos. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar, e aprendemos desse texto, é que nós precisamos abandonar a vida de pecado e servir só a Deus. Perceba que quando fala servir a Deus, é porque eles estavam servindo aos ídolos. Portanto, agora, como diz o texto, e serviram só ao Senhor, no verso 4, quer dizer que eles pararam de servir aos ídolos. E isso implica adoração. Adoração é serviço. O segundo bloco de textos que quero destacar aqui é dos versos 5 e 6, onde nós vamos aprender que para edificar um Ebenezer na nossa vida, transformar o nosso fracasso em vitória, nós precisamos servir a Deus como estilo de vida. Preste atenção nisso. Nós precisamos, o servir a Deus precisa ser um estilo de vida nosso, fazer parte da nossa vida. Tem uma parte nesse texto aqui que diz que eles congregaram, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Isso não é... o que esse gesto significa não é totalmente claro.
né, essa ato de pegar água e derramar no chão. Possivelmente possa estar ligado com a libação, que era um sacrifício do Velho Testamento, que Davi praticou quando aqueles homens foram lá no território dos filisteus e pegaram água daquela cisterna e trouxeram. Davi disse: como é que eu vou beber essa água aqui com o risco da vida daqueles que forem? E a Bíblia diz que Davi jogou essa água no chão como libação ao Senhor. A libação era uma oferta onde se pegava água, e poderia ser também leite ou qualquer líquido, e jogava no chão, de tal forma que você não podia pegar mais de volta, não tinha como trazer de volta aquela água. Possivelmente aqui pudesse estar em vista a libação, esse sacrifício de derramar algo que é precioso para nós, no caso para eles a água representando a própria carência primeira da vida, e jogar no chão. E acrescentado a isso, eles tiveram também um dia de jejum, que é expressar a humilhação e dor especial pelo pecado. Assim eles compareceram perante Deus, declarando a sua disposição de receber a sua graça renovadora. Vejam, eles receberam 20 anos de castigo, porque abandonaram o Senhor, e isso causou a contrição. Quando ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor, ele inclui esses 20 anos também, queridos. Porque o período em que Deus nos disciplina, o período em que Deus nos moe, faz parte do até aqui nos ajudou o Senhor. Porque se o Senhor deixar que a gente viva no pecado, nós vamos nos afastando cada vez mais dele. É por isso que Deus às vezes fecha portas, que Deus tira o chão debaixo dos nossos pés, como diz o ditado. É por isso que às vezes Deus dá uma chacoalhada em nós, e isso faz parte do até aqui nos ajudou o Senhor. Não é só na bênção, nas coisas boas, mas o fato de que Deus controla todas as coisas. E Samuel então reconhece isso. Em Mispa, ele faz a mediação entre o povo e Deus. Ele ora pelo povo, e o resultado disso é que Deus age. Vejam que juntamente com a oração, ele ofereceu um sacrifício para expiar os pecados do povo, está aí no verso 9. Ele tomou um cordeiro, que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Por quê, amados? Porque esse é o único meio pelo qual os pecadores podem ser perdoados por Deus e restaurados na presença de Deus. A palavra é muito clara, que diz que sem derramamento não há remissão de pecados, porque o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer. E aí nós voltamos aqui aos princípios do Velho Testamento, lembrando com os do Novo. O dia que Deus disse para Adão que o dia que ele comesse daquela árvore, que ele desobedecesse a Deus, ele morreria, isso foi real. Como diz, isso foi sério. Deus honrou a sua palavra, e a palavra de Deus se cumpriu. Ao tomar um cordeiro e oferecer o sacrifício, nós sabemos disso porque os sacrifícios do Velho Testamento prefiguram o sacrifício de Jesus. Na teologia se diz que é um tipo de Cristo. Ao fazer isso, é como se, quando se oferecia um sacrifício, era como se o cordeiro estivesse substituindo o pecador. E Deus então estabeleceu esse sistema de sacrifício a fim de que seu povo pudesse ter comunhão. Quando se fazia o sacrifício pela expiação da nação, uma vez por ano, o sacerdote sacrificava o cordeiro e ele derramava do sangue do cordeiro na arca da aliança. A arca simbolizava a presença de Deus. A tampa da arca da aliança, a palavra nos diz que ela tinha uma borda, e o sangue, quando era colocado na tampa, ele não derramava, ele ficava contido ali. E o simbolismo por trás disso é de quando Deus olhasse do céu e visse dentro da arca a tábua dos 10 mandamentos que Moisés quebrou e colocou lá. Antes de ver a tábua, os mandamentos quebrados, Deus viria o sangue na tampa da arca. Alguém pagou por aqueles pecados. Agora é óbvio, queridos, nós sabemos e aprendemos de texto como Isaías capítulo 1, de que um sacrifício de um animal sem a contrição do pecador não valia absolutamente nada.
E esse sacrifício prefigurava o sacrifício perfeito que um dia o próprio Filho de Deus veio fazer a fim de salvar o seu povo dos pecados deles. E o sacrifício de Cristo foi tão perfeito que não precisa ser repetido. É o motivo pelo qual não temos aqui na igreja hoje uns instrumentos, uns equipamentos para fazer sacrifícios aqui, porque Jesus já fez o sacrifício perfeito. Os sacrifícios do Velho Testamento, todos olhavam para o sacrifício de Cristo. Portanto, quando nós olhamos, e agora voltando para o texto, a mensagem que nós apresentamos ao mundo é que há perdão só por meio do sangue expiatório de Cristo. Não há outra forma de se obter o perdão de Deus, inclusive para mim e para você, que já conhecemos a graça de Deus. Portanto, quando fala acerca de nós servirmos ao Senhor como estilo de vida, isso implica em nós nos arrependermos do nosso pecado e de nós estarmos buscando servir a Deus a cada dia, mesmo quando a gente, por causa da dureza do nosso coração e da natureza humana corrompida, mesmo quando a gente peca novamente, nós temos o sangue de Cristo para nos perdoar dos nossos pecados quando nós os confessamos. Preste atenção, queridos, nenhum pecador pode comparecer perante Deus sem o sangue expiatório do Cordeiro de Deus. Mas, ao mesmo tempo, qualquer pecador pode comparecer perante a santidade de Deus por meio do precioso sangue de Cristo. Isso é o conforto para o nosso coração. É de sabermos que mesmo cometendo pecados, mesmo errando, Deus nos aceita de volta. E nos abraça e nos dá uma nova chance de começar o nosso processo de santificação novamente. E assim, a cada dia, vivendo na presença de Deus. O terceiro bloco do texto, versos 7 a 12, vai nos mostrar que para transformar os nossos fracassos em vitórias, nós precisamos lutar e conquistar as vitórias que Deus nos concedeu. Preste atenção nisso. Nós precisamos voltar a lutar, sabendo que Deus já nos deu a vitória. Observe o que diz o texto, verso 7. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. E é óbvio, foi exatamente isso que aconteceu 20 anos antes, ali naquela mesma região, não necessariamente em Mispa, mas naquela mesma região. 20 anos antes o povo de Deus se reuniu, os filisteus vieram, os filisteus venceram, eles mandaram trazer a arca, não resolveu nada, porque os filisteus venceram do mesmo jeito, eles foram derrotados, a arca foi levada, porque eles não confiaram em Deus, confiaram na arca. Agora eles se reúnem de novo, eles oferecem sacrifícios de novo, e não tinha nem a arca. E os filisteus vêm, os mesmos filisteus. 20 anos se passaram, sem com que o povo de Israel pudesse ter ferreiros trabalhando. Portanto, Israel devia estar muito pouca arma para lutar contra os filisteus. É óbvio que eles tiveram que ter medo, queridos. Só que dessa vez, eles fizeram diferentes. Eles agiram de forma diferente, porque eles não mandaram buscar a arca. Verso 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Antes eles trazem a arca para que ela nos livre das mãos dos filisteus. Agora eles dizem: clame ao Senhor para que Ele nos livre das mãos. Vejam que está diferente. É uma postura diferente. A mesma região, os mesmos inimigos, a mesma reunião. A derrota, eles sabiam o que tinha acontecido. Eles estavam menos armados ainda depois de 20 anos de subjugação dos filisteus. Mas agora eles clamam a Deus. E é aqui, amados, que nós vemos a diferença entre uma falsa religião e uma religião verdadeira.
A falsa religião é sempre uma tentativa impessoal e ímpia de manipular o poder de Deus para o nosso próprio benefício. É aquela ideia de que não, eu vou levar para casa essa água benzida que o pastor benzeu e vou pôr lá porque isso vai trazer bênção de Deus para a minha casa. Não, eu vou levar para casa esse óleo, vou passar lá no bairro da minha casa. Não, eu vou levar essa rosa ungida aqui que vai abençoar meu casamento. Não, amados, isso é falsa religião. Isso é tentar adquirir o favor de Deus de forma indevida, de forma ímpia. Essa é a falsa religião, aquela que tenta manipular o poder de Deus para o nosso benefício. Sem contar que a religião é tão falsa, que várias dessas manifestações estão ligadas à venda e à contribuição financeira, a proveito próprio. Mas voltando ao texto, a verdadeira religião é um relacionamento pessoal com Deus Santo, que nos reconcilia com Ele mesmo por meio do mediador, que Ele mesmo enviou e proporcionou, e Ele nos purifica pelo sacrifício que esse mediador faz e nos salva pela sua graça. Qual é a diferença? É que na hora do aperto, na hora da guerra, diz a palavra, o verso 10, que enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido, os aterrorizou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Não tinha a mínima possibilidade deles vencerem isso, humanamente falando, mas eles estavam fazendo do jeito certo. Eles buscaram a Deus do jeito certo. Eles não confiaram só em trazer a arca e bota lá que vai dar certo. Não, eles colocaram a vida diante de Deus e confiaram no Senhor. E essa é uma lição que eu e você precisamos aprender, queridos. Não importa se antes você enfrentou algum fracasso na sua vida. Importa se você está de fato agora contrito diante de Deus, buscando a graça de Deus de forma correta, como Deus estabelece na sua palavra. Não importa se no passado você tentou cultivar uma vida espiritual mais forte, mais dinâmica, e até hoje você tem patinado e fala, pastor, eu não compreendo, eu não consigo. Deus te dá uma nova oportunidade de ser uma nova criatura, no seu casamento, na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida. O que nós vemos aqui é o povo voltando ao Senhor. E a forma que nós vemos aqui é que Deus nos concede essa vitória. Agora preste atenção, os filisteus não caíram todos eles mortos ali diante dos filhos de Israel. Eles tiveram que lutar, eles perseguiram os filisteus, eles guerrearam. Nós precisamos aprender isso, queridos. Não pense você que conseguirá ser alguém forte na fé, se você não trabalhar por isso, se você não consagrar a sua vida, se você não gastar tempo e mais tempo tendo prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e noite. Você será alguém forte na fé, na proporção em que você investe na sua vida espiritual, no estudo da palavra, na vida de oração. De igual forma, quando você pensa acerca dos seus projetos pessoais, da mesma forma. Você precisa entender que Deus não faz com que as coisas caiam do céu, no sentido de que você não tem que fazer nada, tem que fazer sim. Você precisa estudar, você precisa se preparar, você precisa planejar, você precisa organizar a sua vida, você precisa estabelecer planos. Como diz o Salmo, abençoa as obras das nossas mãos. Mas as obras das nossas mãos têm que ter obras nas mãos. Porquanto esse é o projeto que Deus estabeleceu. Essa é a ideia de que nós precisamos conquistar as vitórias que Deus já garantiu, que Deus já concedeu. E tem uma coisa muito importante nesse bloco também, está no verso 12. Chega no verso 12, diz aqui a palavra que Samuel tomou uma pedra, até arrumei aqui uma pedra bem grande aqui, para poder mostrar mais ou menos como era, porque era uma pedra só, não era um monte de pedra, como Josué fez quando passou o Jordão. Ele pegaram os príncipes, cada um levou uma pedra do leito do rio, e colocaram as 12 pedras. Josué pegou uma pedra só e colocou como memorial. E ele deu nome àquele lugar a Ebenezer.
Vejam, Ebenezer já era um outro local, que não era nem na verdade ali entre essas duas cidades, onde o povo de Deus foi derrotado. E agora ele coloca essa pedra e diz, vai se chamar Ebenezer também. Porque assim como há 20 anos, lá em Ebenezer, nós fomos derrotados, agora nós derrotamos. Agora o Senhor deu vitória para o seu povo. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer quer dizer pedra de auxílio. E isso tinha sido uma humilhação para o povo de Deus, porque no lugar chamado pedra de auxílio, Deus não auxiliou o seu povo, Deus desamparou o seu povo, Deus deixou o seu povo ter derrotas, porquanto o povo estava vivendo longe de Deus. E Deus, portanto, permitiu isso a fim de trazer o seu povo de volta. E agora, Samuel coloca esse mesmo nome, pedra de auxílio, e ele estava querendo deixar bem claro, que tudo que eles perderam por causa do pecado de Ebenezer, agora eles ganharam, e ele monta esse memorial aqui, e coloca o mesmo nome de Ebenezer, para mostrar que houve uma reversão da maldição de Deus, do peso da mão de Deus, e agora do mesmo jeito Deus está levantando o seu povo. O memorial, de tal forma que, e o propósito do memorial era esse, qualquer pessoa que olhasse, passasse, nossa, quem ergueu essa pedra aqui? Aí as pessoas iam contar a história, dizendo, Ebenezer, isso aqui é porque Deus deu vitória para o seu povo. É um memorial para isso, para que as pessoas olhassem, para que as pessoas se lembrassem de que foi Deus que deu a vitória. Essa era a ideia desses memoriais que esses irmãos do passado faziam. E isso é importante, irmãos, porque às vezes nós passamos por momentos de desânimo só porque nós esquecemos das bênçãos que Deus nos deu. Podemos lembrar agora, nós podemos ficar desanimados e dizer assim, gente, tem 2 anos que nós estamos brigando com esse Covid, gripe, dengue, e não sei o que lá, e etc. Tá bom, mas você percebeu que foram 2 anos que nós estamos aqui, firmes, que Deus supriu, que Deus cuidou, que Deus amparou. É isso. Lembra do nosso velho hino, se das vidas vagas, procelosas são, se conjuga desalento, julgas tudo bom, vão. O que você tem que fazer? Conta as bênçãos. Veja o que Deus está fazendo. Essa era a ideia do memorial. É isso que nós precisamos. Nós precisamos lembrar que até aqui nos ajudou o Senhor, mesmo nos momentos quando nós passamos por crises e lutas e dificuldades. Por quê? Porquanto naqueles momentos, Deus nos amparou e permitiu que passássemos por aquilo com o propósito de nos trazer para perto dEle, para nos quebrantar mais ainda na presença dEle. E nós precisamos aprender a fazer isso, queridos. Dia do seu aniversário, levante um memorial, Ebenezer, venha aqui à frente, coloque diante de Deus, louve a Deus por isso. Estava enfermo, foi curado, compartilhe, irmãos, orem por mim, agradeçam a Deus, Deus me curou. Ficou noivo? Ebenezer, celebra, faz um marco de glorificação a Deus, formou em medicina, Ebenezer, levanta um marco na sua vida, glorificando a Deus. E essa é a ideia, até aqui nos ajudou o Senhor. Temos que lembrar disso, de que Deus continua firmes. Isso nos leva a confiar em Deus hoje e saber que amanhã Ele continuará nos ajudando, porque Ele é fiel. Vamos lembrar sempre disso. A ceia do Senhor, que nós celebramos uma vez por mês, é um memorial, é um marco, é um Ebenezer, que aponta para a cruz de Cristo. E olhando para a cruz, onde Deus entregou o seu próprio Filho para nos salvar, nenhum cristão pode duvidar do amor e do cuidado de Deus, porquanto o preço maior Ele pagou lá na cruz. E finalmente, por último, 4º bloco, nós precisamos tomar posse daquilo que o inimigo tinha tirado de nós.
E aí entra uma mensagem parecendo a mensagem de autoajuda de neopentecostal, né? Restitui, traz de volta o que é meu, e etc e tal. E não é nesse sentido, porque é uma mensagem de que se eu for reivindicar da parte de Deus aquilo que eu mereço é condenação, né? E ira de Deus, né? O que Deus nos dá aí pela graça. Mas uma coisa que nós vemos nesse texto, tomar posto que o inimigo havia tirado, é a ideia de que a primeira coisa que os irmãos conseguiram foi a paz para viver. Eles não tiveram mais os filisteus assolando a eles e tiveram também paz também com os amorreus, como ele diz aqui nesse texto. Deus traz de volta a paz. Isso quer dizer, amados, que as nossas lutas, elas nunca serão 100% intensas. Deus haverá de nos conceder tempos de refrigério. Deus haverá de nos conceder tempo de desenvolvimento dos nossos projetos e daquilo que nós temos a fazer. Até mesmo as tentações mais acirradas do diabo, a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, será de fato lutas que nós temos, mas Deus também dá tempos de paz, tempos de refrigério, tempo onde a vida se torna normal. Apesar de que nisso daí eu deixo um alerta aos irmãos, porque no capítulo 4, o que fez com que o povo fosse derrotado foi exatamente a paz e a prosperidade. E nós temos que ser cautelosos. Quando está tudo bem conosco, a tendência nossa é desanimar na fé, é arrefecer as nossas defesas espirituais, é a não participar mais das reuniões de oração, é a não ter mais uma vida devocional. E às vezes, nessas épocas de paz e sossego, quando nós desanimamos e baixamos a nossa guarda e ficamos relaxados com a nossa fé, não raras vezes Deus precisa dar uma perturbação a fim de nos acordar, dizer: opa, espera aí, eu tenho que aproveitar o tempo de paz para preparar para a guerra, eu tenho que aproveitar o tempo de paz para aumentar a minha intimidade com o Senhor e servir a Deus. Essa é a ideia. Então nós precisamos pegar de volta a paz para viver. A segunda coisa que eles pegaram de volta foram os bens materiais mesmos, as cidades, as terras que o inimigo tinha tomado. Eles pegaram de volta. E nós precisamos colocar aqui diante de nós essa ideia de que essa pedra tinha o objetivo de falar a esses momentos, de que a prosperidade voltaria também, de que Deus haveria de abençoar. De vez em quando eu encontro alguns irmãos que falam: pastor, mas eu tentei fazer algumas coisas e não deu certo e tal. Talvez aquele não fosse o tempo de Deus para a sua vida, que é o que você precisa entender. Tem um ditado que eu devia falar que era um versículo, mas os irmãos podiam pegar só esse pedacinho e depois dizer que eu estou dizendo coisa errada, mas tem um ditado que diz que Deus não dá asa à cobra, né? Às vezes tem o tempo certo que Deus não nos dá prosperidade, porque Ele sabe que nós não podemos ser prósperos, porque Ele sabe que nós precisamos de rédea curta. É possível, queridos, é possível sim, que Deus não abençoe algum dos nossos projetos por causa do nosso coração, mas é possível que esses mesmos projetos, tempos depois, nós já estejamos preparados para receber de Deus, para pegar de volta aquilo que nós ansiávamos e que às vezes nós perdemos. E finalmente, tomar posse do que o inimigo tirara, que era a vida com Deus, a vida devocional. Pastor, tem isso aqui no texto? Tem, queridos. Quando a Bíblia fala que Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, que de ano em ano ele fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispe, e julgava Israel em todos os lugares, que ele voltou para Ramá e ali ele julgava Israel. 3 vezes ele repete essa frase. A ideia de julgar a Israel, quando você olha para outros textos bíblicos, quer dizer que ele iria pegar todas as coisas e eles iam relembrar os preceitos de Deus acerca daquelas coisas. Julgar Israel não era simplesmente um juiz que estaria resolvendo entre as pendências uns dos outros, mas era alguém que estaria relembrando os preceitos de Deus, e isso se tornava a questão do julgamento, julgar segundo a vontade de Deus e os preceitos de Deus. Você vê isso com Moisés, quando o sogro dele fala: Moisés, o que você está fazendo?
Ele diz, eu lembro o povo os preceitos de Deus, eu julgo o povo, as questões deles de acordo com a lei de Deus. E essa é a ideia de que algo que nós precisamos tomar de volta é a nossa vida com Deus, sempre. Eu queria concluir essa palavra com duas aplicações para a sua vida, diante de tudo que nós vimos aqui. A primeira delas é na sua vida espiritual. Que você repense o que você tem vivido. Volto a dizer, eu não sei qual tem sido a sua experiência com Deus, a sua expectativa diante de Deus, com relação à sua própria fé. De vez em quando a gente olha para uma outra pessoa e fala assim, eu queria ser igual o Boni, que lê a palavra, que explica a palavra, que entende a palavra. Mas o Boni não acordou um dia sabendo tudo da palavra. Não, queridos. Aí tem muitos anos de estudo da palavra, de dedicação. Quando o pastor sobe aqui para explicar a palavra de Deus, de igual forma, ele buscou, ele investigou. E você precisa aprender a fazer isso, a estudar mais a palavra de Deus. Talvez você fale assim, pastor, eu não entendo não, esse trem é meio complicado para mim. Não, queridos. Coloque-se diante de Deus. Deus pode mudar a sua realidade, sim. Você ser alguém com maior intimidade com Deus, com maior conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Quem sabe 2022 possa ser um ano marcante na sua vida, como o ano que você deixou a lerdeza espiritual, a letargia espiritual e passou a buscar a Deus com maior intensidade. Quem sabe 2022 possa ser o ano que você levante o seu Ebenezer. Vou ter vitórias. Sua vida espiritual. E segunda aplicação que quero fazer é nos seus projetos pessoais. Volto a dizer, coloque diante de Deus tudo aquilo que os seus sonhos, que você já teve. A palavra diz que Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, mas para isso você precisa agradar-se do Senhor. Não é simplesmente eu vou orar, vou decretar, que eu vou... Não, queridos. Vejam que isso tudo é um pacote. Para você colocar os seus sonhos diante de Deus, e quem sabe Deus abençoar a sua vida, os seus projetos pessoais, não é só você, a partir de hoje eu vou abrir uma empresa, eu vou mudar minha vida financeira, etc. Não. Aí está todo um projeto, tem que abandonar a vida de pecados, tem que servir a Deus como estilo de vida, tem que conquistar a vitória que Deus concede. É tudo, não é só você ter uma palavra de estímulo. Eu não queria deixar para você aqui esse tipo de pregação. Vamos lá, você vai conseguir, Deus é contigo, valente, etc. Você sair daqui pulando de alegria e tudo mais e voltar para a sua vida de ostracismo espiritual. Não. Eu posso dizer para você que Deus pode ter outros planos e abençoar a sua vida financeiramente? Claro que posso. É óbvio, queridos. Deus cuida do seu povo, Deus ama o seu povo, mas não é só essa área. Mesmo que se você planeja abrir um negócio, uma empresa, você precisa fazer isso para a glória de Deus. Eu me lembro aqui daquilo que já dissemos antes, daqueles irmãos ou irmãs que ficam assim sonhando por uma chacrinha. E aí, quando Deus abençoa e dá uma chacrinha, um sítiozinho, aí pronto, não vem mais na igreja no final de semana, porque durante a semana trabalha, no final de semana vai para o sítiozinho. A bênção se tornou em maldição. Às vezes abandona o ministério no corpo de Cristo, porque não tem tempo mais. Aqueles que, vou colocar um projeto diante de Deus, quero passar num concurso público. Aí pronto. Deixa de servir a Deus, de ter vida devocional, porque tem que estudar para caramba, porque o concurso é difícil. O vestibular é difícil. Irmãos, preste atenção, é Deus que abre as portas, é Ele que dá a vitória. Nós precisamos lutar para conquistar as vitórias, mas é Deus quem dá as vitórias, não é o nosso próprio braço. É por isso que quero que você lembre-se dos seus projetos pessoais, porque Deus certamente estará concedendo aquilo que seu coração deseja, aquilo que você e sua família sonham, de comprar a casa própria, de ter estabilidade financeira, de você ter aí aqueles projetos que você colocou no seu coração.
Sim, mas lembre-se que Deus não vai te dar isso à parte da bênção dEle, da graça dEle e da presença dEle. Deus não vai te dar coisas que possam te afastar dEle, queridos. Quem nos dá coisa para afastar de Deus é o diabo. Por isso que você precisa, de fato, colocar e reconsiderar os seus caminhos, reanimar, quem sabe abrir a sua empresa, quem sabe a trocar de emprego, quem sabe a investir mais na sua vida financeira, mas lembre-se que isso não pode ser uma coisa separada da sua vida com Deus. O projeto precisa ser: eu quero viver para a glória de Deus. Eu e minha esposa já tentamos, uma determinada época, muito tempo atrás, abrimos uma empresa, uma papelaria, trabalhamos, investimos, não foi para frente, Deus fechou as portas. Não era o tempo de Deus, não era o projeto de Deus. Todos nós precisamos lembrar disso. Entretanto, nós precisamos sempre seguir o exemplo do povo de Deus, voltar para o Senhor e buscar a presença de Deus. E se você enfrentou derrotas, se você está cabisbaixo porque nunca foi nada na vida, ou não conseguiu nada, etc. e tal, quem sabe está na hora de você repensar o seu projeto de vida dentro dos planos de Deus, dentro da graça de Deus. Quem sabe está na hora de você rever esses planos e fazer do jeito certo, no tempo certo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você guarde bem essa ideia do que é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, sabendo e lembrando que as derrotas e as lutas também fazem parte do até aqui nos ajudou o Senhor. Porque Deus não permitiu que a gente levasse adiante determinados planos, porque Ele sabia o que era melhor para a nossa vida, mais do que nós mesmos. E o que Deus quer é que nós estejamos realinhando os nossos projetos, os nossos objetivos dentro da vontade de Deus, para que dentro da vontade de Deus Ele possa satisfazer aos desejos do nosso coração. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.